Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Versículo de número 18. Diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estava sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouviu estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma, Senhor, poderosa, reveladora, através da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Diga-se comigo: de volta à adoração. Mais uma vez, de volta à adoração. Nesses dias que nós vivemos hoje, a adoração na vida de muitas pessoas perdeu a essência, perdeu o significado, perdeu o valor. Muita gente não adora mais a Deus. Às vezes eu ficava imaginando esses dias, para que a igreja adore ao Senhor em um culto, é necessário que tudo esteja muito mais perfeito do que às vezes o necessário. É necessário às vezes que o som esteja ecoando de forma maravilhosa, que os instrumentos estejam com um som afinadíssimo, para que eu esteja adorando a Deus. Às vezes, se o volume do som estiver um pouquinho alto, um pouquinho mais baixo, eu já perco a essência da adoração. Ou seja, nós estamos vivendo em momentos em que tem que se adaptar à minha vontade para poder eu adorar. Porque se não tiver do jeito que eu acho que tem que estar, eu não adoro a Deus. A essência da adoração, ela tem perdido o fundamento na vida de muitas pessoas. Eu preciso chegar em um ambiente que tudo esteja preparado, climatizado, o som bom, o barulho esteja de uma forma que ecoe bem aos meus ouvidos, para que eu comece a querer adorar. E tudo ao meu redor tem que estar da forma que eu preciso, que eu necessito. E eu, meditando na palavra, eu fui viajando um pouquinho atrás, há 20 anos que eu venho pregando essa palavra. E quantas das vezes me deparei em cultos em que tinha uma caixa amplificada pequena, que às vezes até a tuíta estava queimada, e saía aquele som de carro do peixe. E às vezes a gente pregava ali e a gente via o poder de Deus sendo manifestado, porque as pessoas estavam ali para adorar. Porque o fundamento do culto ali era adorar. Quantas das vezes cheguei em cultos em que o som nem estava funcionando e preguei com a garganta mesmo, e o povo adorava. Às vezes dentro da igreja só tinha um irmão que tocava daqueles da harpa, só e o povo adorava.
Eu sou muito saudosista, eu gosto muito de lembrar do passado, as coisas que marcaram a minha vida. E essa é uma que marcou. Em igrejas de madeira, que até hoje existem por aí, você entrava para adorar a Deus e você adorava a Deus. E o poder de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. Hoje já não é mais assim. Para que a igreja adore a Deus em um culto, eu falo do culto, é preciso que o pregador se esgoele aqui. Diga, levante a sua mão, abra a sua boca, feche os seus olhos, dá um glória a Deus aí, grita aleluia, para ver se a pessoa é levada a adorar. Mas isso não é adorar. Isso nunca foi, nunca será adorar. Porque a adoração, ela vem lá de fora para dentro da igreja. Ela não tem que ser fluída aqui dentro. Eu vivo a vida de adoração e aqui eu complemento a minha adoração ao Senhor. Ou seja, eu vivo uma vida de adoração constantemente. Não é aqui que vai dizer se eu adoro a Deus ou não adoro a Deus. Aqui é um complemento. E aqui é o reflexo da vida que você leva lá fora. Se aqui dentro você não consegue adorar a Deus, muito menos lá fora. Muito menos lá fora. Porque é o local aqui que você separa para adorar. E você não se liga com nada lá fora. E muitas das vezes eu ia de bicicleta para a igreja. Muitas das vezes ia a pé com os vizinhos lá de casa para a igreja. Mas quando chegava na igreja, o clima, o ambiente era de adoração. Chegava na igreja, o culto começava às 7h30, chegava às 7 horas. Por quê? Porque aquele período que estava ali, de 7 às 7h30, era um período para adorar. Abríamos as nossas harpas e ficávamos cantando ali, até que o dirigente do culto chegasse e iniciasse o culto com oração de joelhos. Para quem não sabe, irmão, 7h30, 7h45 aqui na igreja é para orar de joelho. A gente chega, se ajoelha aqui, irmão, fica 2 minutos, parece que coça aqui, está doendo o joelho e já se levanta. Eu não sei o que é isso. Para quem não sabia, fique sabendo agora. Que de 7h30 a 7h45 é para orar de joelho. Não é para ficar perambulando pela igreja, olhando pelo celular, não, é para orar. Aqui é para orar. Quarta-feira, se você chega às 7h30, é para você orar de joelho. Não é para as crianças ficar correndo para um lado, para o outro, brincando, você conversando, não. Aqui não é praça, irmão. Aqui é local de adoração, de reverência. Eu fico de joelho dobrado aqui, eu não consigo me concentrar na oração, porque o irmão está conversando na hora do culto. 7h30, 7h45 é hora da oração aqui. Então nós estamos dentro da igreja para adorar, irmão. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, para exaltar a Deus e para bendizer o seu santo nome. Esse é o objetivo das nossas vidas na terra. E muitos perderam a essência. É uma realidade totalmente visível aos nossos olhos. Perderam a essência da adoração. A Bíblia aqui nos revela que existia um sumo sacerdote chamado Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que Ofni e Finéias não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes da casa de Deus, mas não conheciam o Senhor. Trabalhavam com ofício que era para ser de excelência, mas não adorava a Deus de verdade. As suas vidas eram totalmente alheias àquilo que era para ser, que era a adoração ao Senhor. Ou seja, eles tinham um cargo na igreja, mas não adoravam. Do que adiantava eu ser um sumo sacerdote ou um sacerdote dentro da igreja e não adorar a Deus? Do que adianta eu ser um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, um músico, um cantor, seja lá o que for dentro da igreja, se eu não adoro? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um profissional. E isso era o
os sacerdotes, Ofni e Finéias, eles não eram adoradores, tinham um cargo na igreja, mas não tinham a presença de Deus. Exerciam uma função que era para um homem exercer, mas a presença de Deus passava longe deles. Do que adianta eu exercer uma função se eu não tenho a presença de Deus? Do que adianta eu querer exercer com maestria, com qualquer forma, se eu não tenho a presença do Senhor na minha vida? Se eu não sou um adorador, o que é que eu estou fazendo da minha vida, como se dizendo cristão, crente, se eu não adoro a Deus? Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu levo o tempo todo fazendo um monte de coisa, menos adorando a Deus, menos louvando ao Senhor, menos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e que Ele faz. Então, Ofni e Finéias, eles trabalhavam na igreja, mas não tinham a presença de Deus. E por causa do pecado dos filhos de Eli, o sacerdócio dele passou. A Bíblia diz que Deus levanta Samuel para ser um verdadeiro adorador. E me chama a atenção uma coisa: ele, Samuel, vivia junto com Ofni e Finéias. Ele presenciava tudo o que eles faziam, e a fama deles era má aos olhos do Senhor e aos olhos das pessoas. Porém, Samuel não se contaminava, mesmo vendo os sacerdotes pecando diante de Deus. Eu não posso ser levado pelas pessoas. Ah, mas o fulano faz isso, o fulano fez isso, o fulano é assim, o fulano é assim. Não importa, a tua alma pertence a Deus. Mas se você for igual o fulano, o ciclano, você também vai para o inferno. E a Bíblia diz que chegou a notícia, os filisteus chegaram para atacar o povo de Deus. Chegaram, tomaram a arca. Ofni e Finéias foram mortos. A Bíblia diz que chegou um rapaz para dar notícia ao sumo sacerdote Eli, e disse assim: olha, é o seguinte, Eli, os teus 2 filhos morreram. Os teus 2 filhos estão mortos. Até aí ele não teve uma reação forte. Mas quando chegou a notícia e a arca do Senhor foi levada, a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia que a arca do Senhor foi levada, ele caiu para trás na cadeira. A Bíblia diz que ele já era pesado e era velho. Caiu, bateu a cabeça e morreu na hora. Ou seja, o ofício que era para ele exercer de adorador, de sumo sacerdote, ele não exercia, e muito menos tentava corrigir os seus filhos. Alertava, mas não corrigia. Eu não posso querer ter uma vida de crente se eu compactuo com o pecado do meu irmão, com o pecado das pessoas que estão ao meu redor, se eu compactuo com as coisas e não tomo uma providência para que a minha vida de adorador seja levada em consideração. Eu não posso simplesmente aceitar tudo normal, entre aspas, fingir que não estou vendo nada e querer ser um adorador, e estar aqui no culto levantando a mão e tal, cantando, tocando aqui, mas se eu não levo uma vida de devoção diante de Deus, isso não adianta nada. Tem muita gente que perdeu faz tempo essa essência de adorador, e já não busca mais a presença de Deus, não liga mais para aquilo que Deus quer fazer, do que Deus quer falar, e vive a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. O pecado jaz a porta e não toma providência com nada, e pensa que está tudo bem. Não está tudo bem. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu quero te levantar como um verdadeiro adorador. Aleluia, aleluia. Então a Bíblia diz que ele morre.
A geração de Ofni e Finéias passa, geração de Eli passa. Agora Israel vai padecer, perde batalhas, 70 anos sem a arca da aliança, 70 anos sem adorar, porque a arca da aliança era o que representava a presença de Deus, mas a presença de Deus já tinha saído faz tempo do sacerdócio de Eli. Agora eles passam 70 anos sem adorar, perde a direção, direcionamento não tem mais, o povo fica sem direção. A Bíblia diz que eles começam a pedir um rei para o profeta Samuel, e o profeta Samuel diz o seguinte para eles: olha, abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregados para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e segue a sua cega, e faça suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. O profeta Samuel está dizendo para o povo o seguinte: ó, vocês estão pedindo um rei, mas esse rei não está na direção de Deus, não. Esse rei está fora do que Deus quer para vocês. Ou seja, quando eu não adoro, eu fico longe da direção do Senhor. Quando eu não adoro na minha casa, quando eu não tenho uma vida de adoração, a minha direção não vai ser regida pelo Senhor, vai ser regida pelas minhas vontades, e as minhas vontades só vão levar aos caminhos perversos. Então o povo ficou sem adorar, ficou sem a presença. Agora eles pedem um rei, e o rei foi totalmente longe da direção do Senhor. Era um rei fracassado. Capítulo 13, versículo 13. Leia aí comigo. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, eles pediram um rei fora do direcionamento de Deus. Agora o rei toma decisões erradas. Quando eu não adoro, quando eu não tenho uma vida de adorador, a minha vida só vai de baixo a pior, só vai de fracasso em fracasso. Eu não consigo me levantar, porque se eu não tenho uma vida de adorador, eu não consigo intimidade e comunhão com Deus. E o adorador, irmão, não é aquele que levanta a mão, fecha os olhos, abre a boca para cantar, não. Adorador é aquele que vive uma vida consagrada diante de Deus. É aquele que vive uma vida de direcionamento do Senhor, independente de onde ele está, se é na igreja, se é em casa, se é no trabalho, na escola, faculdade. Ele adora o Senhor com a sua vida. Aleluia. E muita gente perdeu isso. Assim como Israel perdeu a arca, muita gente perdeu a presença. Muita gente já não tem a presença. Muita gente já não sente algo de Deus na sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus fala para o seu povo, para Saul. Porém, agora versículo 14: agora não subsistirá o teu reino,
já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sem adoração não tem presença de Deus. Sem adoração não tem direcionamento de Deus na vida da pessoa. Ou eu sou como Ofni e Finéias, que eu estou na igreja, trabalho na igreja, faço as coisas na igreja e não tenho a presença de Deus, ou eu sou igual Samuel, embora não tenha uma função, mas eu louvo e adoro ao Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. E a Bíblia diz que Deus levanta Davi, um homem segundo o seu coração. Domingo nós falamos de Davi, mas agora eu quero falar do Davi direcionado por Deus. A Bíblia diz que Davi assenta no seu coração, capítulo 6 de 2 Samuel, resgatar a arca da aliança. O que é que Davi queria? Afinal, ele queria resgatar a presença de Deus para dentro do povo. Ele queria trazer a adoração ao Senhor de volta para o meio do seu povo. Diz assim, versículo 2: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido embalar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. O que é que Davi disse? Não, nós vamos lá com 30 mil e nós vamos trazer de volta a arca da aliança, para que o nome do Senhor seja adorado novamente. Pastor, o senhor falou só de quem perdeu, mas eu quero falar de quem resgata. Eu não sei se a tua vida foi pautada até aqui de uma pessoa que perdeu a essência da adoração, que perdeu o valor do significado de adorar, por algum motivo, decepção na igreja, decepção no ministério, decepção com a família, com o cônjuge, sei lá o que foi. Mas eu quero dizer uma coisa para você diante do Senhor Jesus: essa é a noite especial para você resgatar o valor, a essência da adoração a Deus. Aquilo que talvez outrora você tinha e hoje já não tem mais, você precisa resgatar este valor. Nós precisamos resgatar este valor da adoração. Eu não posso ser um crente profissional. O que é o crente profissional? O que vem para a igreja, que faz as coisas na casa de Deus, mas não sinto nada da presença do Senhor. Eu não posso profissionalizar a minha fé. Eu não posso. Eu preciso ter uma essência de adorador, aquele que sente verdadeiramente a presença do Senhor na sua vida. 70 anos após, Davi vai resgatar a arca da aliança. 70 anos sem adorar, 70 anos sem sacrificar, 70 anos sem o significado de ouvir, de sentir, de levar o povo à adoração. 70 anos. E Davi agora coloca no seu coração essa vontade. Vou repetir. Davi agora coloca no seu coração essa vontade, esse desejo. Você precisa colocar no teu coração esse desejo, essa vontade de ser um adorador. Você precisa resgatar
do teu coração aquela vontade de querer ser um adorador, um levita verdadeiro, uma pessoa que invoca o nome do Senhor e sente a presença de Deus na sua vida, uma pessoa que está diferente do sistema que está sendo implantado na terra, onde as pessoas são mais humanas e menos espirituais, onde as pessoas buscam mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Davi vai resgatar a arca. A Bíblia diz que Davi pega a arca, coloca no carro puxado por bois, e no meio do caminho acontece um incidente. Versículo de número 6: e chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão, a arca de Deus, segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A arca estava sendo levada, pendeu para o lado. Uzá foi lá e tentou segurar a arca. Na hora a ira de Deus se estendeu sobre Uzá, e ele morreu na hora, morreu naquele momento. Uzá não era a pessoa para pegar na arca. Uzá não era a pessoa para segurar a arca, porque a arca do Senhor, ela tinha um significado tão importante da sua presença, que somente as pessoas vocacionadas poderiam segurá-la. E talvez Uzá tentou fazer uma coisa que não era para ele fazer, e foi morto. A Bíblia diz que Davi temeu a morte de Uzá, e levou a arca agora para a casa de Obed-edom. E a arca ficou ali 3 meses na casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus prosperou tudo o que ele tinha, o que ele fazia durante 3 meses. Durante 3 meses a casa de Obed-edom viu tudo sendo próspero. Versículo 11 e 12: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A casa de Obed-edom, quando a arca foi lá para dentro, significa o quê? A presença de Deus entrou na casa de Obed-edom. E quando a presença de Deus entrou na casa dele, a Bíblia diz que ele foi próspero em tudo, em todas as suas áreas. Obed-edom foi próspero. Ou seja, quando a presença de Deus vai para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro do meu lar, a minha vida é próspera em todas as áreas. Se eu sou um adorador, a minha vida vai ser próspera em todas as áreas. Se eu adoro o Senhor de verdade, a minha vida vai ser próspera em todas as áreas. Eu preciso ser um adorador. Aleluia. E a Bíblia diz que depois, versículo 13, depois Davi tirou a arca da casa de Obed-edom, e cada passo, versículo número 13, cada 6 passos havia sacrifício de bois e carneiros cevados. Olha só, irmãos, a cada 6 passos tinha adoração. A cada 6 passos tinha adoração. A cada 6 passos tinha adoração ao Senhor. A cada 6 passos que dava, adorava a Deus, glorificava ao Senhor, exaltava ao Senhor, bendizia o nome do Senhor. Havia sacrifício, e onde tem sacrifício tem adoração. Aleluia. Nós precisamos conseguir de volta a essência de um adorador de verdade. E a Bíblia diz
que quando Davi foi entrando na cidade, versículo 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Você percebeu aqui? A Bíblia diz que Davi saltava com todas as suas forças. Davi saltava com todas as suas forças. Davi era um rei, vestido de um éfode de linho fino, uma vestimenta rica. Agora Davi entra na cidade. A Bíblia diz que ele entra saltando e pulando com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Qual é a força que você tem feito para ser um adorador? Ah, pastor, eu venho aos cultos quarta-feira e domingo. Isso não é força. Isso não é vigor. Isso é mais do que obrigação de estar na casa de Deus. Eu quero dizer para você que Davi saltava com todas as suas forças para adorar, para glorificar, para exaltar. Davi era um rei. Nós precisamos nos esforçar muito mais para ser um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz que Davi subiu, e todo Israel com a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Era uma festa. As portas da cidade se abriram. Quando entrou a arca dentro da cidade, houve júbilo de alegria, porque agora a arca do Senhor estava de volta. A presença do Senhor estava de volta na cidade. Agora Davi jubilava. A Bíblia diz que ele entrou com a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, a sua esposa, filha de Saul, estava olhando pela janela. E a Bíblia diz que ela desprezou o rei no seu coração. Sabe o que é isso, irmão? Nem todo mundo entende quando tu adora a Deus. Nem todo mundo compreende a tua adoração, a tua vida com o Senhor. Nem todo mundo sabe da tua intimidade com Deus. Mas o que importa não é a tua posição como rei, de uma posição acima de todos na cidade. O que importa é a minha devoção ao Senhor. Ela continuamente ficou achando ruim a posição de Davi. Olha, tu é rei, tu fez feio diante dos seus súditos, dançando, parecendo dançarino qualquer. Ele disse: eu dançarei diante do meu Deus. Você não precisa se importar com quem vai achar ruim. A Bíblia diz, versículo de número 21, disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que ao teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosses chefe sobre todo o povo de Israel, sobre Israel, e perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, envelhecerei, me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve mais filhos até ao dia da sua morte. Ou seja, ela protestou contra Davi porque Davi estava adorando. E Davi disse assim: olha, eu não estou nem aí. Deus escolheu, foi eu, não foi o teu pai não. O teu pai já passou. Agora eu que sou escolhido de Deus, e eu vou adorar Ele na frente de quem for. Porque este povo que tu está falando, eles vão me honrar verdadeiramente. E a Bíblia diz que depois dali, Mical
Racal ficou estéril até o dia da sua morte, porque ela desonrou a Deus, ela não foi honrada. Nós precisamos ser adoradores, irmãos, verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, que adoram o Senhor independente da circunstância ou da situação. Eu preciso ser um verdadeiro adorador, alguém que adora o Pai em espírito e em verdade, alguém que evidencia a presença de Deus na minha vida. Eu preciso ser. Fique de pé nessa noite. De volta à adoração. Nós estamos vivendo momentos e dias que eu venho falando constantemente que a correria é tão grande que eu chego na igreja com a minha máquina cerebral ainda processando o meu dia. Aí quando eu chego aqui na casa do Senhor, eu ainda estou processando o que eu passei durante todo o dia. E às vezes para eu chegar aqui e ter uma vontade de adorar, de glorificar a Deus, requer tempo. Chega 9 horas e eu não consegui ainda captar aquilo que Deus quer falar comigo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a partir de hoje você comece a ter uma vida de adorador. Não somente dentro da igreja, mas na tua vida, no teu cotidiano. Uma vida de adorador continuamente. Uma pessoa que adora a Deus ao acordar e ao deitar, ao sair de casa, ao regressar para casa, ao chegar no trabalho e ao sair do trabalho. Eu preciso ter uma vida de adorador. Eu preciso voltar a cantar hinos ao Senhor no meio da rua, andando de bicicleta, de moto, de carro. Eu preciso voltar a adorar a Deus em casa, lavando louça, passando pano. Eu preciso voltar a adorar a Deus no meu trabalho, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Eu preciso voltar, encontrar o meu irmão na rua e gritar: a paz do Senhor, irmão. Eu preciso voltar à essência de adorador.